A atual bandeira nacional ela foi adotada logo após a proclamação da República, né? Então, no dia 19 de novembro de 1889, então a atual bandeira hoje foi adotada. Obviamente que ela foi feita algumas adaptações para que pudesse, digamos, corresponder às expectativas da República. Então, foi retirado um brasão, né, da coroa portuguesa, e nele inserido então o círculo azul com as estrelas, né, que correspondem às nossas unidades da federação, e também inserido ali aquela faixa Ordem e Progresso. Quais são as comemorações que normalmente são realizadas por ocasião do Dia da Bandeira? As comemorações que normalmente, em particular os quartéis fazem, são, digamos, no dia 19 propriamente dito, é feito uma formatura ao meio-dia, né? Meio-dia em ponto, com toda a tropa, onde é feito a queima das bandeiras inservíveis, aquelas que estão desbotadas, que estão rasgadas, enfim. É feito o canto do hino nacional, de maneira a materializar e fazer uma homenagem, então, digamos, à bandeira no dia próprio que foi denominado para ela. Agora, Tenente, quais são as regras básicas para a utilização da bandeira nacional? No caso, colocação, dias de luto oficial, horários de hasteamento, arriação e iluminação. Isso, existem algumas regras, né, e normas que normatizam, digamos, a utilização dos símbolos nacionais, entre elas a bandeira, aí, que julgo seja o símbolo máximo da pátria. Então, por exemplo, nos dias de luto oficial, a bandeira ela se põe a meio mastro. Então, obviamente, ela não vai só até o meio mastro e para, ela sobe até o topo do mastro e depois retorna até o meio. Da mesma maneira, no caso da arriação, ela também vai subir, né, até o topo do mastro e depois vai descer até a base. Também, quando ela for hasteada junto com demais bandeiras, ela é a primeira, digamos, a chegar ao topo. E na hora da arriação, ela é a última a descer. Quanto à iluminação, digamos, ela pode ficar hasteada desde que esteja iluminada à noite. Também o horário previsto, né, diariamente para o hasteamento da bandeira nacional é às 8 horas da manhã e a arriação às 8 horas, de maneira que então se normatize, digamos assim, essas utilizações. O mais comum também, às vezes quando ela é hasteada junto com as outras bandeiras, então ela, por exemplo, do estado e município, ela sempre se põe ao centro. Tenente, bandeiras em mau estado de conservação podem permanecer hasteadas? Não, as bandeiras em mau estado de conservação elas devem ser retiradas quando estão hasteadas. Por quê? Porque como ela representa, digamos, uma nação inteira, então não é, digamos, recomendável que ela fique em mau estado, ou muito desbotada, ou rasgada, ou desfiada, enfim, hasteada. Então, a recomendação a qualquer órgão público que tenha a bandeira nesse estado que a retire e substitua por uma bandeira adequada, de maneira que ela bem represente aí a nossa nação. E essa bandeira, após ser retirada, ela tem que ser entregue, digamos, aos órgãos públicos, preferencialmente a um quartel, né, que fará sua incineração dentro de uma cerimônia que eu citei anteriormente. E há um simbolismo representado nas cores, estrelas e nos dizeres? Isso, há um simbolismo. Então, por exemplo, na bandeira do Império, as cores representavam ali a coroa portuguesa, né, as famílias da coroa portuguesa. Após isso, após a República, né, logo na sequência, foram adaptadas aquelas cores representando aí as nossas matas, as nossas riquezas minerais, o nosso céu, enfim, a paz ali. E aquela ordem e progresso escrita na nossa bandeira é uma frase positivista, né, para que a gente, a partir da República, né, a intenção dos republicanos era que a gente buscasse, então, digamos, perseguisse esses objetivos de ordem e progresso. Existe também o hino à bandeira nacional. Quando foi instituído? O hino à bandeira nacional ele foi instituído em torno de 5 a 6 anos após, né? Então, de maneira a, digamos, a juntar com o simbolismo da bandeira nacional. Então, até quem teve a incumbência de fazer o hino à bandeira nacional foi o poeta Olavo Bilac, que hoje é o patrono do serviço militar obrigatório, né? Então, de maneira que nesse hino ele representa, digamos assim, todas as nossas histórias, todas as nossas belezas da nossa pátria e que de uma maneira, digamos, consegue materializar todo, digamos, esse simbolismo que representa os símbolos nacionais que nós, digamos, temos no Brasil.
Tenente, para finalizar, quais seriam as considerações finais que o senhor poderia deixar sobre essa data? Isso, é uma data importante, né? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, não consegue, digamos, visualizar, mas a bandeira nacional, ela representa toda uma nação, ela representa uma identidade nacional e por isso tem que ser venerada. Então, de uma maneira geral, eu solicito aos órgãos públicos que possam colocar essas bandeiras, né, conforme a lei prevê, e que a gente tenha respeito por ela. Então, existe a lei que a normatiza, existe digamos, penas e multas previstas nessas leis, e que continuamos, então, a até buscar a perseguir esse objetivo de ordem e progresso, né, diuturnamente na nossa nação, para que a gente consiga se materializar como uma nação ordeira e progressista.